lugares onde tem barulho, gritaria, falação alta, discussão, contenda, são os lugares onde mais existe a miséria. A pobreza, a precariedade está sempre presente nesses lugares. Eu falo isso por experiência própria. Eu já morei nesse tipo de lugar quando eu era pequeno. Na rua eram 2 igrejas e um bar. O bar tocava aquelas músicas horríveis, no volume máximo. E quase do outro lado da rua eram 2 igrejas quase uma de frente para outra. Com eles gritando, falando alto, um tentando falar mais alto que o outro. Você imagina? Há muitas maneiras de se falar sobre esse assunto e eu vou tomar o caminho de falar sobre isso a partir do entendimento da distinção social. Ou seja, para mim pouco importa se você gosta ou não gosta de barulho, essa não é a minha questão é outra. A minha questão é entender que silêncio e barulho fazem parte de pares de oposição que determinam um gosto que é legítimo e um que não é legítimo, e que determinam também um ato que é civilizado e um que é selvagem. A oposição entre o civilizado e o selvagem é a oposição entre o educado e o selvagem. É a oposição entre aquele que sabe circular pela cidade e aquele que é caipira. É a oposição entre aquele que tem as ferramentas para ser sociável e aquele que não tem essas ferramentas. Tudo isso dentro de uma estrutura. E sempre compreendendo que, assim, ferramentas para socializar todo mundo tem, né? Mas é que há as legítimas e há aquelas que não são legitimadas. Há aquelas que são consideradas decentes e há aquelas que não são consideradas decentes, sempre dentro de uma luta, sempre dentro de um conflito. Eu não sei se existem estudos que confirmam que dentro de bairros ricos as pessoas não estão imersas em barulho ou se estão mais imersas em barulho em bairros pobres, enfim. Deve ter, mas pouco importa. O grande ponto é o seguinte: silêncio é um valor. E é um tipo de valor que denota certa civilização, certa civilidade, aliás, por aquele que consegue praticá-lo. Ao se dizer que pobre faz barulho, por isso que é pobre, por exemplo, o que se diz é pobre é selvagem, por isso que é pobre. Pobre é mal educado, por isso que é pobre. A pobreza é um atributo desses selvagens. E esse é o tipo de coisa, esse tipo de distinção, é o tipo de coisa que também pode ser dito, inclusive por pessoas que moram no interior de bairros barulhentos, de periferia, e o nome disso é violência simbólica, que é quando a pessoa que está numa situação dominada absorve os objetivos e a maneira de ver o mundo dos dominadores. E aí você tem alguém que mora no miolo de uma favela, que olha para os lados e que acha que todos ali são selvagens. Em vez de olhar para os lados e perceber que a favela não deveria existir. E se ela existe, não é porque todos são selvagens, mas é porque todos estão numa situação de vulnerabilidade econômica e social. E acima de tudo, todos estão imersos numa falta de representatividade política. Ou como diz a Joyce Bert, ali não há poder social a ser exercido. A cidade é construída de tal maneira que nas favelas não há poder social, ou seja, poder da coletividade para tomar decisões que afetem imediatamente o seu convívio, a sua vida e a vida na cidade. Isso porque geralmente as favelas elas são construídas, não sei se construída é a palavra correta, mas elas emergem justamente num lugar onde o que há, na verdade, são pessoas que estão ali para serem excluídas. A emergência da favela é a consolidação da exclusão. A consolidação da favela é o planejamento da exclusão. Uma cidade fabrica os seus excluídos. E isso não se limita à Cracolândia, por exemplo, que é um exemplo claro e típico de fabricação dos excluídos feito pela cidade. Isso também está nos bairros de periferia onde não há poder social, onde não há possibilidade de tomada de decisão sobre o próprio convívio, onde as pessoas tendem a estar em situações de vulnerabilidade. E que, para além de uma vulnerabilidade econômica, social, ainda há, no nível simbólico, ainda há a consideração de que são selvagens e de que, por isso, são responsáveis pela própria condição, são responsáveis pela própria pobreza e, por conta disso, talvez seja necessário que eles se virem para tentar sair dali. É claro que esse não é um vídeo feito respondendo o vídeo inicial, né? Só peguei como mote para desenvolver o assunto. E eu já fiz outros parecidos aqui no canal falando sobre o assunto, falando sobre essa coisa do barulho e da distinção social que é se colocar frente contra o barulho
colocando uma responsabilidade sobre os barulhentos como se fosse uma massa homogênea. E eu lembro de muito comentário do tipo, não, eu moro num bairro barulhento e odeio, eu sou pobre, odeio barulho. E pô, beleza, a questão não é o gosto, é claro que você odeia barulho, evidentemente. Mas isso me mostra como que a violência simbólica é um conceito eficiente e operatório na sociedade que a gente vive. A violência simbólica não está no fato de você não gostar do barulho morando num bairro pobre e barulhento. Violência simbólica está no fato de você perceber o barulho, não gostar dele, mas acima de tudo e muito mais importante, olhar ao redor, olhar para as pessoas ao redor e dizer: esses vagabundos são barulhentos porque são selvagens e mal educados. Esse é o golpe de violência simbólica. E é isso que talvez seja necessário evitar, e é isso que as ciências sociais ajudam a gente a evitar e a combater. Tudo bem?